Pessoal, então vamos aqui. Debate da nossa fundação, o programa é o Trabalhismo em Diálogo, como a gente faz todos os meses. Hoje a gente convidou aqui o deputado Paulo Ramos, que é hoje o único deputado constituinte que nós temos aqui no nosso partido no Rio de Janeiro, para falar um pouquinho da experiência da Constituição de 88 e a participação popular. A ideia é que a gente fale um pouco de como é que se deu a participação popular e também tem aqui, está convidado aqui também para fazer o debate com o Paulo, o companheiro Trajano Ribeiro, que é advogado, é um companheiro de longa data do nosso partido e que também teve presente, não como parlamentar, mas acompanhou a participação do PDT ao longo da construção do processo constituinte. Então, de imediato, vou agradecer e passar a palavra aqui inicialmente para o Paulo, para que a gente possa dar início ao nosso debate. A ideia é que eles falem 20 minutos, vão dar 40 minutos aqui e a gente passe aí para fazer mais 20 de intervenções da plateia, beleza? Então, deputado. Boa noite a todos. Agradecer a oportunidade e dizer que eu aqui sou um disciplinado seguidor de Trajano, que é a figura aqui, eu digo assim, mais ilustrada para tratar desse tema. Tivemos vários companheiros nossos do PDT que foram também constituintes e que deixaram o nosso convívio não por qualquer eventual divergência, mas deixaram o nosso convívio, mas estão aqui, aí, pairando e nos cobrando, como Carlos Alberto Caol de Oliveira, Bocaíba Cruz, Brandão Monteiro, Lisânia Maciel. Porque não foi construção dos constituintes. Então, e a bancada do PDT? Não foi. Não foi, mas não foi daqui do Rio. Estou falando dos companheiros. Não, o Brandão não foi constituinte. Não, o Brandão não foi constituinte. Mas tudo bem, se tem alguns. Precisa ter divergência quanto à minha memória. Não é? E também aproveitar, professor Prudente, para dizer que o deputado Pedro Fernandes, no início da intervenção, ele nos comunicou que o representante do partido nesse lançamento no circulador da Jandira Figari era o próprio Lucas, nosso presidente nacional, que surgiu uma agenda que o Lupe não poderia, até fora do Rio, e o Lupe entendeu como é importante buscar essa coligação, entendeu que a presença do Pedro Fernandes seria uma presença significativa, porque o Pedro Fernandes vai ser o nosso candidato ao governo do Estado. A aliança com o PCdoB não é uma aliança simplesmente regional, também envolve a candidatura à presidência da República do nosso ser humano. Mas eu fui mobilizado para falar sobre a participação popular na Constituinte. E sempre que eu pego um volume da Constituição, a primeira coisa que eu faço, para ter uma alegriazinha, é olhar aqui na relação dos constituintes, Paulo, uma mínima vaidade que também não compromete, já que a vaidade é para pegar nos capitais. Mas eu digo isso porque, e eu faço essa brincadeira, que a Constituição foi promulgada no dia 5 de outubro de 2008, com uma ampla participação popular, praticamente não está em vigor. Quem pegar um exemplar da Constituição vai verificar quantas emendas constitucionais esta Constituição, vamos dizer, já sofreu. Eu tenho de memória, porque o período ditatorial, duas bandeiras uniram a resistência democrática. Uma anistia ampla, geral e irrestrita e uma Assembleia Nacional Constituinte livre e soberana. Houve a anistia que não foi nem tão ampla, nem tão geral, nem tão irrestrita para aqueles que lutaram contra a ditadura, mas foi ampla, geral e irrestrita para aqueles que estavam
apoiando a ditadura. Até hoje, ainda existe uma luta muito grande para que sejam descobertos estudos onde vários lutadores sociais foram sepultados. Já temos famílias inteiras lutando para encontrar o seu desaparecido. Nesses dias mesmo, nesses últimos dias, um pesquisador encontrou um documento oficial que estava nos arquivos dos Estados Unidos, demonstrando que o presidente Ernesto Geisel, o general, que era apresentado como alguém que interferiu de forma decisiva para que não houvesse mais tortura ou morte dos cárceres, um documento demonstrando exatamente o contrário. Que ele, ao contrário, o que ele cuidou foi de ter algumas cautelas. Não devemos deixar os nossos agentes livres, leves e soltos, para que eles façam aquilo que eles entenderem por bem. A eliminação tem que passar por um crime do chefe do Serviço Nacional de Informações, que era General Pinheiro. Então, mas a Assembleia Nacional Constituinte, ela foi instalada, foi eleita, e houve uma grande participação. Não uma participação individual, mas uma participação de setores organizados. E de setores organizados no campo popular, no campo do trabalho. Porque o capital estava estruturado e o capital apoiou o golpe, apoiou a ditadura. Não é à toa que descobrem permanentemente, ou já há comprovações, da participação do empresariado de São Paulo na Operação Urbana e outros. Alguns falam, nós falávamos antigamente, a ditadura militar. Agora falam ditadura civil e militar e empresarial. Ainda acrescentam esse. Mas a Constituição, durante o trabalho, a Constituição foi elaborada em 8 fases diferentes. Mas não houve um dia na Assembleia Nacional Constituinte em que a participação presente no Congresso Nacional, um mínimo de 12 mil brasileiros por dia, mas não 12 mil isolados, 12 mil integrados às causas. A defesa contra o racismo, que teve como destaque na Assembleia Nacional Constituinte o nosso companheiro Raul, que nos deixou há tão pouco tempo. O racismo é crime hediondo. Abdias não esteve. O Abdias depois nós fomos mandados para o racismo. Mas a gente fala do Trajano mesmo aqui, o Abdias no cinema. E a gente sempre diz que o Abdias é assim, a maior liderança ao longo registrada na história do nosso país na luta contra o racismo. Abdias não era apenas um militante, um grande militante. Abdias também era um grande intelectual, que deixou aí livros e mais livros que devem ser lidos. Quem não leu nenhum deve ler pelo menos um, porque o Abdias se equipara às lideranças mundiais na luta pela igualdade. E tem esse reconhecimento em outras partes do mundo. Abdias é cultuado em outras. Eu lembro da conferência dele com o Guerreiro Ramos, que você falou, realmente. Então, na luta contra a ditadura, e sendo a Assembleia Nacional Constituinte, estando dentre as principais, das 2 principais reivindicações, o povo brasileiro se mobilizou. E há
várias participações que eu tenho de memória em todas as causas. Me lembro da luta das comunidades indígenas. Me lembro de uma audiência, porque muitas audiências foram. A cada fase de elaboração da Constituição, os debates eram aprofundados. A Constituição não foi elaborada tanto que levou. Foi instalada em fevereiro de 87 e os trabalhos foram concluídos em outubro de 88. O tempo de elaboração da Constituição teve duas causas a levar tanto tempo. Primeiro foi a morte do Tancredo Neves, ou o assassinato do Tancredo Neves. Porque tem muita gente que diz assim: um presidente da República não pode morrer de infecção hospitalar. E o Tancredo Neves morreu de infecção hospitalar. Já há dúvidas quanto à morte do Jango, dúvidas quanto à morte do Juscelino. Existe algo que não é verdadeiro. Trajano é que é o meu, que pode me corrigir. Que tem gente que entende às vezes que Getúlio não foi um suicídio. Mas há uma insinuação mais desse caso. Getúlio foi suicídio. De qualquer maneira, eu cito de memória, na questão indígena, uma mulher índia, que numa audiência pública, ela, ainda com dificuldades de falar o idioma pátrio, ela disse, nunca mais esqueci isso, o papel dela na comunidade era mobilizar a mulher índia para que ela tivesse consciência da realidade dela. Eu olhei e pensei, a gente vive nos grandes centros urbanos e vê as dificuldades no sentido de ter uma militância, uma mobilização, Agora eu fiquei imaginando o trabalho, as dificuldades. Se aqui na capital, nos centros urbanos é difícil, imagina conscientizar a mulher índia sobre o seu papel na sociedade. Ela estava ali. Existe um detalhe interessante da demarcação das terras indígenas, que o relator que fez a demarcação, que fez o texto, por último, da demarcação das terras indígenas, hoje, algo extremamente contestado, que querem de toda forma acabar com as reservas, até uma discussão de competência para tratar desse tema. O relator foi o senador Jarbas Passarinho, que era um quadro que vinha ajudar. Mas os trabalhadores foram realizados. Não, um dos quadros mais expressivos da ditadura. Mas os direitos sociais, os trabalhadores estavam mobilizados, pressionando para que na Constituição os direitos dos trabalhadores fossem inseridos, retirados da CLT, os principais. Porque muitos dizem assim, a CLT não, os direitos dos trabalhadores estão inscritos na Constituição e ainda como cláusulas pétreas. Somente uma outra Assembleia Nacional Constituinte poderá modificar, poderá suprimir. Tanto que agora, na reforma trabalhista, um crime contra a classe trabalhadora, mas nos dispositivos, nos direitos inseridos na Constituição, eles não puderam mexer. E como é que eles fizeram? Para suplantar o texto constitucional, eles estabeleceram que o acordado prevalece sobre o legislado. Aquela política que vinha da LFHC, que não foi vitoriosa, da flexibilização das relações de trabalho. Mas os trabalhadores, os seus sindicatos, pressionando. Não só os ativos, como também os inativos e as pensionistas. Temos companheiros nossos do PDT, eu falo nos aposentados, vemos um Floriceno Paixão, PDT do Rio Grande do Sul.
E eu procurei Floriciano Paixão, porque lá em Realengo, conjunto do IAPI, quando eu fui eleito da Assembleia Nacional Constituinte, eu fiz uma reunião na Associação dos Inativos da Indústria. Associação dos Inativos, está dando para ouvir? Tá. Não, procura dela. E eu fiz uma reunião para perguntar, na questão dos aposentados, quem é a referência na Assembleia Nacional Constituinte? Lá em Realengo, os velhos aposentados falaram, Floriciano Paixão, PDT do Rio de Janeiro. Assim, Floriciano, tanto, e aí faço uma revelação aqui, que é uma coisa de passagem, quando veio a campanha do nosso velho Brizola para presidente da República, em 1981, eu sugeri que o Floriciano Paixão participasse do programa em relação aos aposentados e pensionistas. Porque, a partir da minha reunião, eu entendi que o Floriciano Paixão era conhecido no Brasil inteiro pelos aposentados e pensionistas militantes, como também o CAO, depois da Assembleia Nacional Constituinte, o CAO presidia a Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados. E o CAO foi diligente demais na defesa dos direitos dos trabalhadores, para que aquilo que estava na Constituição também fosse implementado. E o CAO se destacava, era um presidente da Comissão do Trabalho, o PDT, um partido defendendo os valores do trabalho. Eu defendi que o CAO aparecesse também no programa do Brizola na televisão. A dificuldade, lamentavelmente, foi a competição interna. Cada um teve um candidato. Alguns entenderam que aquilo ofereceria um destaque que possibilitaria ao CAO no ano seguinte ter mais possibilidades de reeleição, o que é duro lembrar disso. Mas homenageando o professor Prudente, na questão do monopólio estatal do petróleo e a nacionalização do subsolo. O monopólio estatal do petróleo tinha os contratos de risco e a Assembleia Nacional Constituinte aprovou, restabeleceu o monopólio estatal do petróleo. E aí tem que lembrar de figuras importantes, como o Barbosa Lima Sobrinho, o nosso Ogini Duarte Pereira, algumas figuras, Eusébio da Rocha, que tinha sido o autor da Lei de Criação da Tributagem, em 1953, mas estavam lá, não isoladamente, com grupos, mas na nacionalização do subsolo, a coordenação nacional dos geólogos. Os geólogos brasileiros se organizaram, voltados para a luta da nacionalização do subsolo. O subsolo brasileiro é o mais rico do mundo, em quantidade, em qualidade e em diversificação. Não há nenhum país no mundo que tenha tanto minério no seu subsolo quanto o Brasil. E os geólogos brasileiros, na coordenação, eles fizeram uma coisa que foi assim, determinante para essa vitória. Eles pegaram um mapa do Brasil muito grande, da altura dessa parede grande, e eles circundaram no mapa do Brasil as áreas no nosso território que já estavam com alvará de pesquisa e lavra definido para multinacionais. E eles circundaram e somavam as áreas, para dar uma noção de como a ditadura tinha colocado nas mãos estrangeiras parte expressiva do nosso subsolo. A British Petroleum tinha no Brasil alvará de pesquisa e lavra de áreas que somadas davam um território maior que a Inglaterra. E aquilo naquele mapa, com a soma de o mapa com tudo que tinha e o mapa com as áreas, foi algo assim
que causou um impacto tão grande na Constituinte, que no dia seguinte à colocação do mapa, saiu do Correio Brasiliense: o mapa é falso. A reação foi assim, instantânea. E aí tivemos que fazer vaquinha, né? Porque para eles é fácil, para nós é tudo difícil. Lá, todo mundo da Frente Parlamentar Nacionalista, recolhendo contribuições. No dia seguinte o mapa é verdadeiro. E dizer também aqui, que faço essa mensagem, que a presença de representantes do PDT na Frente Parlamentar Nacionalista era as presenças maiores. Não só durante a Constituinte, como também depois. Mas na questão do subsolo, o deputado do Partido Comunista, Fernando Santana, Bahia, um velho, né? Um velho, dos mais velhos constituintes, só perdia para o Afonso Arinos. E ele também foi um grande lutador pelo subsolo. Ele fazia todo dia pronunciamento sobre o subsolo. E ele fez aniversário antes da votação do subsolo. E nós combinamos, ele não estava em Brasília, ele ia chegar à noite, fomos, o chefe de gabinete dele abriu o apartamento dele, e nós ficamos lá, porque sabíamos a hora que ele ia chegar, então dentro do apartamento dele, com todas as luzes apagadas. Aí ele chegou, quando ele entrou, que ele acendeu a luz, cantando parabéns, ele falou assim: mas eu vou agradecer falando do subsolo. já era a brincadeira que fazia lá. E um fato muito importante, quando no dia que nós conseguimos aprovar a nacionalização do subsolo, fomos todos, né, para prestar homenagem na cadeira que ele estava sentado. Aí ele falou assim: hoje eu posso morrer hoje. Então foi uma luta muito de alto significado. E nós, no dia da aprovação, fomos lá na parede, pegamos o mapa, que nem criança boba comemorando torcida de futebol. Andamos por aqueles corredores do Congresso Nacional, carregando aquele mapa pela mão, para depois o desgraçado traidor do Fernando Henrique Cardoso acabar com a nacionalização do subsolo, acabar com o monopólio estatal do petróleo, acabar com o monopólio das comunicações, acabar com a bandeira nacional da navegação de cabotagem, empresa brasileira de capital nacional. Quer dizer, destruiu Fernando Henrique Cardoso, que quando houve, aí tem que dizer isso a vocês, que muita gente não sabe. Quando a promulgação da Constituição, o PT não assinou a Constituição, dizendo que a Constituição era muito conservadora. O PT, naquela época, cometendo um equívoco, teve uma avaliação de que o processo social atropelaria conquistas de tal forma a Constituição, que a partir do 5º ano as mudanças seriam para fazer uma Constituição mais avançada. E, portanto, num oportunismo inaceitável, eles não assinaram. Quando chegou o momento da revisão, quando a Constituição completou 5 anos, eles não tiveram força política de lutar contra a revisão, porque eles não assinaram. Alguns aqui podem lembrar de um episódio que ficou caracterizado como dos baderneiros. Senador Humberto Lucena, presidente do Senado e, portanto, também do Congresso Nacional, ele quis marcar o início da revisão constitucional exatamente para a primeira sessão, depois do dia 5 de outubro de 93. Diz assim: esta Constituição é tão imprestável, já que ela pode ser revista a partir do 5º ano, vamos marcar o dia 6 de outubro, o início da revisão. E ele quis marcar numa sessão do Congresso Nacional que não tinha quórum. E aí nós começamos a exigir que ele não abrisse a sessão. Abre, não abre, abre, não abre. Aí ele vai ter sessão, determina ao secretário
tirei a ata da sessão anterior. Quem tem a gravação, eu já tive, aparece lá a minha voz. Vai ter porra nenhuma. Aí avançamos. Quem avançou? Eu, Wilson Miller, do Rio Grande do Sul, delegado de polícia, e eu, major da PM. Aquilo foi uma ação policial. Meu homenagem à época. Foi liberações especiais. E Salomão, Luiz Alfredo Salomão, e depois o Lupe também chegou. E esse episódio foi um episódio que marcou muito, porque o Sistema Globo, na época, ainda tentou, inclusive, fazer com que os mandatos fossem cassados. E arrancaram o microfone, né? Arrancou tudo, rasgou. O Wilson Miller foi por trás, pegou a ata da mão do Wilson Campos, que era do Pernambuco, foi governador, e rasgou. Foi assim. Mas eu quero dizer o seguinte para concluir. Mesmo em relação à questão dos aposentados, a Confederação Brasileira, CONAB, aposentados e pensionistas, os aposentados reivindicavam uma coisa que eles continuam reivindicando hoje, para que os proventos da aposentadoria e a pensão por morte correspondam ao número de mínimos da época da concessão. Foi a grande reivindicação. E na Constituinte, com a pressão dos trabalhadores aposentados e pensionistas, no texto principal, no debate sobre o salário mínimo nacionalmente unificado, os trabalhadores sofreram uma derrota. Porque com o discurso de que não se poderia atrelar nada ao salário mínimo, nada, de modo a possibilitar que o poder de compra do salário mínimo crescesse, no texto principal, salário mínimo nacionalmente unificado, que permita ao trabalhador o seguinte: alimentação, habitação, porque... E no final vem assim: vedada a sua vinculação para qualquer. Mas nas disposições constitucionais transitórias, os aposentados conquistaram o seguinte: nós vamos recuperar o valor dos proventos da aposentadoria e da pensão por morte a partir do 7º mês depois de promulgada a Constituição. Aí vinha assim: até que seja elaborado o plano de benefícios e custeio da Previdência. No 7º mês, a partir do 7º mês, houve a recuperação, mas o primeiro dispositivo constitucional que foi regulamentado foi o plano de benefícios e custeio da Previdência. Como nada poderia estar vinculado ao salário mínimo nacionalmente unificado, eles recuperaram no período e a partir daquela recuperação começaram a perder. Hoje, a defasagem é muito grande. Muito grande. Então, para concluir, porque o Trajano aqui é o que dizer o seguinte: a Constituição de 88, pela pressão da sociedade, ela inseriu inúmeros avanços que ainda estão em vigor. Mutilados, principalmente, foram os dispositivos que garantiam a soberania nacional. Mas não dá para deixar de reconhecer o Sistema Único de Saúde, uma luta para a implantação, ou o Estatuto dos Idosos, o Estatuto da Criança e do Adolescente. A igualdade está na Constituição. Igualdade não tem discriminação. A Constituição proíbe todo tipo de discriminação. Mas eu concluo a ver a pressão da sociedade. Temos aí o nosso candidato à presidência da República e o nosso candidato ao governo também tem que tratar das questões mais gerais do país, fazendo uma vinculação com, claro que o deputado Pedro Fernandes aqui, um debate mais rápido, ele quis tratar mais objetivamente de questões específicas. Isto não quer dizer que ele não esteja preparado para tratar das questões nacionais e estabelecer uma correlação com a situação vivida pela população do Estado do Rio de Janeiro. Mas está aqui. Eu até conversando hoje com o que eu falei. Olha o que diz o primeiro artigo da Constituição. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal,
constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, o primeiro fundamento da Constituição é a soberania. E por quê? Sem soberania, os países que estão lutando hoje pela afirmação da sua soberania, são os mais atacados pelo Império. Estados Unidos, Europa Ocidental, Japão. A greve dos caminhoneiros, aqui no Brasil, demonstrou que é um desabastecimento que vem causando um sofrimento muito grande ao povo venezuelano. Só que o desabastecimento lá não é por greve de caminhoneiro, são os patrões. Aqui no Brasil, as redes de supermercado, as principais, são todas multinacionais. Qualquer enfrentamento tem um desabastecimento, mas o povo sabe, se não passar por esse sofrimento, que vai passar, vai superar. Deram um azar da morte lá do Chaves, mas eles vão superar. Mas veja bem, e eu concluo, eu tenho por hábito brincar e dizer o seguinte: a humanidade cunhou algumas expressões que você não tem como alterar a ordem daquela formulação. A gente fala assim: uma sociedade justa, livre, fraterna e soberana. Justiça e paz. Sem justiça não há paz. Sem justiça não há liberdade. A justiça antecede. Ali em frente ao fórum, de vez em quando eu brinco, tem 3 estátuas. A primeira é assim: justiça, lei e equidade. Quando aqui na Constituição vem, olha só, princípios fundamentais. 1, soberania. A soberania antecede a cidadania, antecede a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, do ativismo político. Por que a soberania antecede? Porque sem soberania é impossível a qualquer povo alcançar esses outros fundamentos, esses outros princípios. Então a luta hoje, não hoje, a luta que vem sendo travada no Brasil, isso tem a ver com o golpe que foi dado para retirar a presidente Dilma. Porque o Brasil descobriu, com pesquisa feita pela Petrobras, pelo CENPES, descobriu que tinha muito petróleo. A camada do pré-sal, sem dependência tecnológica, porque foi a Petrobras que descobriu, representando o povo brasileiro. Quer dizer que o Brasil descobre que tem muito petróleo, tanto que ainda não conseguiram medir. E aí, e foi um dos acertos do período petista, o novo marco regulatório. O petróleo na camada do pré-sal, a Petrobras é a operadora única. Era a operadora única. E em sendo operadora única, a gente diz assim, a gente aqui que está investigando a sonegação fiscal, o cara numa fábrica de cerveja, ele coloca um tubo do lado para não medir, para não pagar imposto. Se o Brasil tem dificuldade de fiscalizar as coisas mais imediatas do dia a dia, como é que vai fiscalizar o petróleo que é extraído na plataforma continental? Encosta lá. O transatlântico enche de petróleo, tira 1 milhão de barris e declara que tirou 50 mil. O fato da Petrobras ter sido a operadora única causou uma reação muito grande. E a outra questão relevante foi a questão Brasil, Rússia, Índia, China e África. Uma outra relação, um outro polo se afastando do eixo trilateral. É os Estados Unidos, a Europa Ocidental e o Japão. A ponto da China já estar no patamar de ser o primeiro comprador e vendedor. O golpe foi dado. Criar um banco. Imagina que o Brasil tem reservas em banco americano, que sem soberania não tem condições de tirar o dinheiro de lá, que eles bloqueiam. Então eu encerro dizendo o seguinte: eu tive essa alegria de
participar da elaboração dessa Constituição. Tive a alegria de perceber, Pedro Fernandes disse aqui, não é a minha vontade, de compreender o significado da pressão popular. Pressão que houve. Se não tivesse a pressão popular, a Constituição não teria incorporado os avanços que incorporou. E incorporou tantos avanços que a partir do 5º ano a Constituição já foi completamente ou quase completamente desfigurada. E sem dizer, e aí concluo mesmo, já concluí várias vezes. Eu já vi. Mas vou concluir agora. Da 10ª vez. Agora, mas agora eu concluo. Eu percebi que a pressão durante a elaboração da Constituição foi muito grande. Mas depois de promulgada a Constituição, o distanciamento foi total, deixando a seguinte mensagem: já cumprimos com a nossa obrigação. A Constituição está promulgada e, portanto, o povo brasileiro já terá a possibilidade de construir o seu futuro. Esse distanciamento fez com que o presidente José Sarney, abusando de um dispositivo que foi inserido na Constituição, que foi das medidas provisórias, que não tinha nada a ver com o decreto-lei da ditadura, a medida provisória para situações relevantes e urgentes. O presidente Sarney, que representava a ditadura, que não tinha compromisso com o Estado Democrático de Direito, ele inviabilizou a regulamentação da Constituição, editando medidas provisórias. Construiu uma maioria no Congresso Nacional, e o Congresso Nacional, por sua maioria, medida provisória relevante e urgente. E ele, o Congresso aprovava, mesmo sendo medidas que não eram nem relevantes e muito menos urgentes. Medida provisória, preferência constitucional para a sua apreciação. Ficamos um ano inteiro de governo Sarney, quando nos organizamos, eu digo os outros constituintes se organizaram, para terminar o ano, regulamentando a Constituição, ficamos na armadilha das medidas provisórias e a Constituição, no seu todo, até hoje, há vários dispositivos que não foram sequer regulamentados. E no ano de 2018, estaremos completando 30 anos de promulgação dessa Constituição. De qualquer maneira, além do orgulho, a certeza de que esta Constituição ainda tem as bases necessárias para a construção de um país soberano para ser socialmente justo. Mas só vai ser possível isso com a participação da sociedade organizada. Me desculpe, mas concluo.